Nós hoje vamos entrar mais uma vez no texto de Pedro, no capítulo 1, versos de 3 a 9, e nós vamos falar hoje sobre como lidar com o sofrimento, como que nós lidamos com o sofrimento. Diz assim a palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Mais uma vez te agradecemos, ó Deus, por estarmos juntos, pela palavra que já ouvimos nesta noite, que este amor seja cada vez mais verdadeiro em nosso meio, e te agradecemos, ó Pai, de maneira especial também por mais esta porção da palavra, e que tão somente o teu Santo Espírito nos faça entendê-la. É a nossa oração e clamor, e fazemos isto em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Ok, meus irmãos, sigamos aqui adiante. Gostaria de falar sobre músculos da fé. Deus dirige a história, os músculos exercitados, questões teológicas, depois uma conclusão e algumas aplicações nesse último momento do nosso encontro. Gostaria de introduzir com esta expressão, músculos da fé. Para entender, primeiro nós precisamos compreender a época que nós estamos vivendo. Em cada canto temos uma academia de ginástica. Isso demonstra bem a preocupação das pessoas. Geralmente nós temos academias sendo abertas até 2 horas da manhã. Nós vemos esse fenômeno muitas vezes, 2 horas da manhã, uma academia aberta, e abrindo logo cedo para fazer com que o público tenha acesso a essa importante questão moderna, que é o cuidado do corpo. Então, nada contra o cuidado do corpo, aliás, pelo contrário, devemos ter tudo a favor. O crente também cuida do corpo. O corpo deve ser bem cuidado, porque ele é um veículo que glorifica o nome do nosso Deus. Então, devemos ter esse cuidado também. Mas, da mesma forma, é importante que nós entendamos que a fé, ela deve ser exercitada. Nós aprendemos ontem que ela pode ser aumentada e fortalecida, mas hoje eu gostaria de dizer que ela também pode ser exercitada. E Deus tem várias formas de fazer isso acontecer, e uma das mais efetivas e uma das mais claras para nós é quando passamos por tribulações. Ou, como diz o texto, quando nós passamos por algo que nos atribula. O verso de número 6 diz: nisto exultai, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, nós sabemos que essa é uma das boas formas do nosso Deus de exercer assim para conosco um exercício da nossa fé. Aqui entra alguns pontos importantes para a gente quando nós falamos de exercício físico. Melhora a qualidade do sono. Exercícios físicos reduzem o estresse e a ansiedade. Melhora a aprendizagem, segundo alguns. Exercícios físicos reduz sintomas depressivos. Previne e diminui doenças crônicas. E força o
equilíbrio e a flexibilidade. Então, nós encontramos aqui coisas interessantes sobre exercício físico e deixe-me dizer, os crentes também se preocupam com isso e devem ter o interesse de cuidar do corpo também. O corpo é algo importante, então vai a dica: menos açúcar. Caminhar mais, né? Exercícios cada vez mais, nós precisamos disso. E deixa eu dizer por quê, né? Por quê? Porque para nós, viver muito é uma bênção. E se nós pudermos cuidar bem do corpo para viver muito, e se Deus nos abençoar com mais vida, é excelente. E não para ir para a Disney, não para ir para Paris. Mas imagina isso, você com os seus 90 e tralalá, e podendo ver o seu tataraneto dizendo: eu aprendo muito com o senhor, meu tata. Eu estou aprendendo muito com a senhora, minha tata. E sabe o que é isso? É poder viver mais e poder glorificar mais. Então essa é a nossa intenção com viver mais. Mas é necessário que a gente entenda que, além do exercício físico, podemos também ter isso que eu chamo de o exercício da fé. E vou dizer para vocês, na maioria das vezes na vida do cristão, ele vai acontecer quando nós nos deparamos com tribulações, com coisas que nos tiram o sossego. É dessa maneira que muitas vezes exercitamos a nossa fé, contristados por várias provações. E Pedro aqui está dizendo isso. E veja bem, eu não quero de alguma maneira entrar em áreas que Calvino chamaria de douta ignorância. Calvino, provavelmente baseado num autor daquele momento, daquela época da Renascença, chamado Nicolau de Cusa, sabia muito bem que tinha muitas coisas que você não poderia dizer, eu sei. Seria muito melhor você dizer, eu não sei. Calvino dizia que quando a palavra de Deus se calava, o pregador também tinha que se calar e dizer, eu não sei. E se contentar com a ideia de que Deus é sábio, e é por isso que nós muitas vezes temos que dizer Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas e as que estão reveladas a nós e aos nossos filhos. Então, muitas coisas a respeito do porquê alguns estão sofrendo mais, outros estão sofrendo menos, por que alguns sofrem e outros não, isso não cabe a nós. Cabe entender que é a vontade de Deus. Então, nós não vamos entrar nessa área. Mas não podemos dizer que o sofrimento também não atinge os crentes. Crente também sofre. E algumas igrejas se apropriam de um discurso que nós chamamos de teologia da prosperidade para tentar amenizar isso. E nós sabemos que ninguém pode determinar a vontade do Senhor. Podemos orar, pedindo ajuda, pedindo cura, e não é errado, mas nós temos que sempre dizer que a vontade de Deus é soberana e a sua vontade é melhor do que a nossa. Porque senão começa a ter loucuras, meus irmãos. Lá em São Paulo apareceu um pregador que a propaganda dele é que quando ele orava a pessoa emagrecia na hora. E eu tenho sempre que dizer que eu não fui lá. Mas aparecem coisas desse tipo. Pessoas aparecendo com ideias das mais malucas. E as igrejas enchem com pessoas assim. Nós, meus irmãos, não podemos definir isso, que Deus vai fazer ou deixar de fazer. E também com o sofrimento. Quando Ele vai mandar, que horas Ele vai mandar? Uma coisa é certa, nós não pedimos sofrimentos a Deus. Mas quem aqui já não sofreu? Ou quem aqui talvez não esteja passando por algum tipo de sofrimento? Então, nós precisamos entender isso à luz desse texto, porque nesse texto temos também sofrimento. Como nós falamos desde o início, eles estão passando pelas grandes perseguições do Império Romano já. Até então enfrentavam perseguições dos judeus, mas agora as grandes perseguições do Império Romano. Então, nós temos aqui uma preocupação em entender na nossa jornada de fé em Cristo como assimilar a nossa caminhada junto às lutas e sofrimentos que passamos. Então, algumas lições são necessárias. Primeiro,
saber que Deus dirige a história. Isso é muito importante para nós. Quem está na direção é Deus. Os maridos vão entender bem que muitas vezes, quando você está dirigindo, a esposa está do lado, ela ajuda bastante ali na orientação, né? Entra aqui, entra ali, esse caminho é melhor. Mas nós muitas vezes somos crianças no banco de trás e quem está dirigindo é Deus. E como crianças, nós devemos nos colocar no nosso devido papel e entender que Deus está dirigindo as nossas vidas. E se é o bem e se é o mal que está reservado a nós não sabemos, diz o texto de Eclesiastes. Nós só temos que confiar que esse Deus está fazendo aquilo que é típico dele. Ele é um bom piloto e ele é sábio e ele nos conduz com a sua sabedoria. Vou dizer isso num exemplo histórico. Quem é esse homem? Napoleão. Você sabia que ele é muito importante para nós hoje, nessa reunião aqui? Sabia? Reverendo Boanerges Ribeiro, no seu livro que trata sobre a monarquia e o evangelicalismo brasileiro, ele ressalta isso com maestria. E aqui nós temos uma coisa muito interessante. Por incrível que pareça, graças às loucuras desse homem, nós temos uma liberdade religiosa que começou no Brasil no século XIX. É isso mesmo. É graças às guerras napoleônicas que nós começamos no Brasil a ter uma liberdade que até então nós não tínhamos. Até 1800 não havia liberdade religiosa no Brasil. O Brasil teve algumas investidas coloniais pelos franceses, pelos holandeses, mas o Brasil foi ter uma abertura mais definitiva para o evangelho graças às guerras napoleônicas. E numa guerra morre muita gente, numa guerra muito sofrimento, numa guerra muita dor. E Portugal passou por isso, tendo que ver algo inusitado acontecer. A colônia ser governada, o país, né, Portugal, sendo governado da colônia. Isso nunca aconteceu na história do mundo. Agora, por que aconteceu conosco? Porque havia um tratado de amizade, tem aqui uma cópia desse tratado, olha aí, ó, o Tratado da Amizade. Esse tratado, ele fala sobre algo importante para todos nós, que deu margem para que no Brasil entrasse o evangelho. Explico isso rapidamente. O tratado estabelecia que os dois reinos, Portugal e Inglaterra, seriam fiéis aliados nos planos políticos e militares. Sabe como a coroa veio para o Brasil? Protegida pela Inglaterra. Portugal, católico. A Inglaterra, protestante. Um país ajudando o outro e um país protegendo o outro. Claro, a Inglaterra protegendo mais Portugal. A segunda coisa, os ingleses que viviam no Brasil teriam ampla liberdade religiosa, porque até 1809 não havia liberdade religiosa no Brasil. Se você abrisse uma Bíblia no Brasil, você corria o risco de ser apedrejado, você corria o risco de ser duramente perseguido. Não tinha liberdade religiosa. Essa liberdade ocorre graças a esse tratado. Eu não vou falar muito aqui sobre ele, mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Uma guerra ali na Europa criou uma espécie de barreira para que a Inglaterra não tivesse acesso à Europa. Ela teve que lidar somente com as Américas. América do Norte, onde ela tinha colônia, América do Sul, no Brasil, e assim ela tinha, pelo menos, material ou matéria para as suas coisas internas no Brasil, na Inglaterra, graças a esse tratado de amizade. O que eu estou querendo dizer para vocês é que Deus controla todas as coisas. E você acha que Deus não está controlando o seu sofrimento? Ou o sofrimento desses irmãos aqui, da diáspora que Pedro está falando? Ele está dizendo a esses irmãos da seguinte maneira, verso 7, porque uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que ele está dizendo é que
o sofrimento que é mostrado aqui por fogo, um fogo, Deus está no controle desse sofrimento. Então, meus irmãos, esse tratado da amizade mostra uma coisa muito interessante. Deus controla os reis. E muitas vezes as pessoas ficam com medo, né? Quem é o presidente que vem aí? Qual é o presidente que vai assumir? Deus controla e domina e dirige todas as coisas. Então, meus irmãos, isso nos faz pensar que nós estamos nas mãos de Deus, como diz o Salmo 31, verso 15, nas tuas mãos estão os meus dias. Tem mão melhor para você estar? Aqui está um povo sofrendo perseguições, indo de um lado para o outro. E Pedro está orientando a estes irmãos que na jornada da fé tem também dificuldades no caminho, problemas no caminho, lutas no caminho. Aqui encontramos as perseguições, quando ele diz, sejais contristados por várias provações. Então é uma das maneiras de dizer, olha, não foi prometido algo diferente. Não foi prometido. E Deus sabe por que nós passamos por momentos assim. Eu queria pegar um exemplo do livro do Timothy Keller, Fé na Era do Ceticismo. Ele tem um capítulo que trata sobre a importância da fé como elemento para falar sobre Deus, e ele mostra a questão do sofrimento. E há tantas, ele coloca o exemplo de um senhor que era muito ruim. Ele não se dava bem com ninguém. Ele vivia no tráfico. Ele tinha uma vida totalmente dissoluta. Brigava de tudo enquanto é lugar. Até que um dia ele tomou um tiro. E esse tiro o fez ficar cego. E foi aí que ele percebeu a sua pequenez, a sua miséria, a sua fragilidade, e ele passou por uma conversão poderosa. E ele dá o seguinte relato: quando os meus olhos físicos foram fechados, meus olhos espirituais se abriram. Finalmente percebi como eu vinha tratando os outros. Mudei, e agora pela primeira vez na vida tenho amigos, amigos de verdade. Paguei um preço altíssimo, mas devo dizer que valeu a pena. Até que enfim tenho aquilo que dá sentido à vida. O sofrimento não é algo que nós pedimos, mas ele vem. Deus está na direção, controla todas as coisas, Deus controla a história. E um crente consegue perceber, realmente, você pode repetir comigo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essa perseguição que está acontecendo aqui nessa carta também, de alguma maneira, cooperará ou cooperou para o bem daqueles crentes. Timothy Keller ainda diz, se você tem um Deus grande e transcendente, do qual se ressente porque ele não impede o mal e o sofrimento, então também, no mesmo momento, um Deus grande e transcendente o bastante para encontrar bons motivos, que você desconhece para permitir que o mal e o sofrimento continuem a existir. Com efeito, não dá para negar ambas as coisas. Ou seja, nós não temos condições de ficar reclamando de Deus. Por que isso está acontecendo? Por que é dessa forma? Por que é assim? Não precisamos ficar perguntando isso, porque Deus está no controle da história de todo mundo e de cada um de nós. Então, essa é a primeira lição que eu gostaria que vocês entendessem. Deus controla o sofrimento, Deus controla o mundo, Deus controla a história. E se você passou já por alguns momentos difíceis, Deus sabia por que você tinha passado por isso, porque você tinha que passar por isso. Se você vai passar por alguns momentos difíceis, eu espero que não, oro para que isso não aconteça, mas Deus sabe por que isso deverá acontecer na sua vida e na minha vida. Então, essa é a primeira lição. E esses crentes deveriam entender isso. O texto diz algo maravilhoso no verso 5, quando fala que sois guardados pelo poder de Deus. Até no sofrimento, nós somos guardados pelo poder de Deus. A segunda lição que eu quero trazer para os irmãos é a respeito dos músculos da fé exercitados. Como as pessoas vão para a academia, o crente também tem a vida. E é na vida que ele exercita os músculos da fé. Eles não podem ficar flácidos, inertes. Eles precisam, muitas vezes, ser exercitados.
Quando tudo vai bem, crente também tem que exercer os músculos da fé. Por isso que Paulo diz para não nos embriagar. Por isso que Paulo vai dizer que nós devemos ter uma preocupação em não meramente quando tudo vai bem, e não somente quando tudo vai mal, mas até quando tudo vai bem, de termos uma preocupação em servir a Deus e honrar o nome de Deus. Por isso que nesse texto nós temos alegria e tristeza conjuntamente. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aqui nós temos algo interessante, meus irmãos. Pedro está animando esse povo, dizendo que nas lutas e nas dificuldades que eles passam, eles deveriam ficar alegres com a alegria indizível de Cristo Jesus, porque muito do que eles estavam passando era por causa de Cristo Jesus. Nós podemos ver isso. No início, como nós falamos, havia muita paz. A igreja contava com a simpatia de todos, até que os judeus começaram a perseguir a igreja. E até que isso gerou algo muito benéfico. A perseguição fez com que o evangelho chegasse em vários lugares da Ásia Menor. Mas essa perseguição ficou maior nesse período, que é o ano 60, mais ou menos o período da escrita da carta, e aqui nós observamos mais dor, mais angústia e mais sofrimento. E Pedro está dizendo, fiquem alegres com isso também, porque tem propósitos e os propósitos são aqueles que Deus está coordenando. Então, aqui temos uma oportunidade melhor e maior para tirar o sedentarismo e começarmos a viver uma vida mais ativa e de trabalho no Senhor. Muitas vezes, quando tudo vai bem, talvez isso mostre algo errado. Quando tudo começa a se tornar muito fácil, talvez algo esteja errado. E eu pergunto a vocês, ser crente é fácil? Ser um servo de Deus nesse mundo é fácil? Eu creio que não. Se você der testemunho, será sempre muito complicado exercer o seu papel de crente. Então, nós encontramos algo interessante de Paulo para Timóteo. O exercício físico tem algum valor, mas exercita-te na devoção é muito melhor. Exercitar-se na devoção é muito melhor. Por isso, promete benefícios, não apenas nessa vida, mas também na vida futura. Então, Paulo está dizendo que é necessário exercitar a nossa devoção nessa linguagem mais moderna. Mas o C.S. Lewis, um autor que entendeu bem o sofrimento na vida dele, diz algo interessante. Olha que interessante o que ele diz. Talvez você poderia ler comigo essa frase e talvez represente a sua frase também nessa noite. Leia comigo. Algumas das maiores misericórdias de Deus na minha vida foram os seus nãos. Meus irmãos, é muito poderoso dizer isso. É muito sério dizer isso. Algumas das maiores misericórdias de Deus na minha vida foram os seus nãos. Talvez alguma coisa me diga, não, eu queria tanto que o senhor fizesse isso, que o senhor fizesse aquilo. E ele diz, não. Paulo ouviu isso. Não, não, não. A minha graça te basta. Eu não sei se você está sofrendo, eu não sei como você já encarou o sofrimento, mas nós já passamos por pandemia, nós já passamos pelo luto, já passamos por dores de várias formas, várias enfermidades, e eu espero que você tenha compreendido quando você ouviu o não de Deus, é porque o Deus sábio estava exercitando os músculos da tua fé, para que você pudesse ter mais dependência dele, confiar mais nele, acreditar mais nele, ou seja, exercer melhor a sua fé durante a caminhada. E é interessante que quando estamos fracos, é aí que estamos fortes, porque a nossa dependência aumenta mais. C.S. Lewis, num outro trecho de um livro dele, diz, Deus sussurra e fala à consciência através do prazer, mas grita-lhe por meio da dor. A dor é o seu megafone para despertar o mundo adormecido. Então, um dos propósitos, talvez seja esse.
Os músculos da fé precisam ser exercitados. E muitas vezes, através das dificuldades da vida. Eu gosto do David Powlison. Eu não sei se vocês viram algum livro dele na livraria, mas o David Powlison tem uma expressão muito interessante para fazer com que a gente consiga avaliar coisas internas em nós, que muitas vezes nós conseguimos pensar mais nos momentos difíceis, nos momentos de luta. Eu queria que você entendesse um pouco disso. Ele fala sobre círculos concêntricos. Se você quer entender um homem, comece pelo seu coração. Comece pelo coração e você vai conseguir entender um homem. Quer ver? Eu vou explicar algo para vocês e vocês vão entender rapidamente. Maridos ou esposas, maridos ou esposas, esposas. Se você liga para o seu marido e diz assim, querido, bati o carro. Não é uma profecia, viu, gente? E ele diz assim, amassou muito? Qual a pergunta que as irmãs gostariam de ouvir? Onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu? Se essa pessoa, esse marido diz assim, querida, você está bem? Meu amor, minha vida, meu tudo, como você está, minha paixão? Você está bem, meu amor, minha querida? E ela diz, eu estou bem. Amassou um pouco, mas eu estou bem. E ele diz, eu não quero saber de nada, eu vou deixar aqui o meu chefe, eu estou numa reunião complicada, mas eu vou deixar tudo aqui porque eu quero saber como você está, eu só vou acreditar quando eu te ver, eu estou indo para aí. Você não ficaria feliz em ter alguém fazendo isso para você? Esse é o ponto que muitas vezes é identificado em nós na nossa carreira cristã. Nós não estamos preocupados com aquele que devemos amar mais, o nosso Deus. Estamos preocupados com outras coisas e Deus vai ficando em segundo plano. É talvez nesse momento que vem uma luta e uma tribulação para que os seus músculos da fé possam ser exercitados e você possa mudar o referencial e perceber que talvez você está olhando mais para o lado, como Pedro, que começou a olhar mais para os ventos e se afundar, quando ele tinha na frente dele o Senhor amado e esquecia que estava na frente dele o Senhor amado. E aí afunda. Talvez seja isso. Sedentarismo é muito preocupante quando nós falamos de fé. Porque quando um coração está preocupado com prosperidade dessa vida, ele está negligenciando a bênção da regeneração que nós vimos nesse texto. Está negligenciando a bênção da herança incorruptível que vemos nesse texto. Está negligenciando a alegria em Cristo, que deve ser uma alegria exultante em Cristo Jesus, que vemos nesse texto. Mas, quando nós estamos tão preocupados só com a nossa saúde física, talvez não estejamos esquecendo da regeneração, da herança e da alegria que deve fazer com que nós exultemos. Eu fico imaginando um jovem que ainda não casou e tendo que orar dizendo, Senhor, que eu case. Ai, Senhor, que eu case. Ou, Maranata, vem Senhor Jesus. Quem que ele deve dar ênfase? No que ele deve dar ênfase? Eu diria que esse jovem deveria dar ênfase em Maranata, vem Senhor Jesus, porque devemos amar mais a Deus, porque onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E uma moça tem que ouvir, eu amo mais o meu Senhor, eu adoro mais ao meu Senhor do que você. E eu gostaria muito de vê-lo, como nós cantamos na música que foi ressaltada aqui. Estou caminhando já para o final. Questões teológicas de sofrimento. Questões teológicas de sofrimento. Nos faz comparar entre o tempo e a eternidade. O texto diz assim, no presente, por breve tempo. Se você passar por uma tribulação, um sofrimento, alguma dificuldade, ou se você está passando por um sofrimento, uma dificuldade, teologicamente isso é para que a gente entenda o tempo. Ainda não chegamos em casa. É por isso que demora, é cansativo.
Dá trabalho fazer essa jornada até chegar aos céus, porque estamos lutando contra um monte de coisas. A carne, Satanás, as nossas fragilidades por causa do pecado, as perseguições. Isso significa que nós temos que entender que esse tempo, ele deve ser compreendido como breve, porque senão a gente começa a cometer erros. Lembra de Davi? Davi tinha uma vida muito boa, mas por uma questão de tempo, ele se desligou do Senhor, cometeu um pecado grave, só por alguns momentos, e isso trouxe danos terríveis na vida dele. Então, não troque coisas que passam rapidamente pelas eternas, porque nós valorizamos aquelas que são eternas, por isso aqui a ênfase em breve tempo. O texto de 2 Coríntios 4, 17 a 18 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação, eu sei, no momento da dificuldade parece que não, parece que está durando séculos, mas esta é a ideia boa aqui teológica para entender sofrimento, é breve. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Tenhamos essa compreensão. Em meio a isso, Deus está nos guardando. Esse verbo, preorômenos, está no particípio. Isso é muito importante, eu vi que tem alunos do seminário, então é importante dizer isso aqui. Ele está dizendo nesse verbo algo interessante: eu guardo e continuarei guardando até o final. Mesmo diante das suas lutas, das suas dificuldades, do seu choro, da sua dor, do seu problema, saiba que esse texto está dizendo que Deus está sempre nos guardando, que sois guardados pelo poder de Deus. Algumas pessoas não entendem isso, mas o crente até na dor e nas dificuldades, ele está sendo guardado por Deus. Deus está cuidando dele até nesses momentos. E aí a gente consegue perceber a riqueza da fé. O crente expressa a sua fé verdadeira ao confiar completamente em Deus. E como que se dá esse completamente? Até quando tudo está dizendo para você não crer, até quando tudo diz não confie, até quando tudo diz desista, Deus ainda está lá. Não desista. Filipenses 4,19, Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de suas necessidades, e nós confiamos nisso. Agora aqui vem um ponto muito importante para você e para mim. Nós olhamos para esse texto e muitas vezes não entendemos o poder dele. Atos 1, verso 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito, e sereis minhas testemunhas. Quero dizer de um evento na minha igreja. Uma senhora chamada Ruth Crepaldi foi acometida de um câncer, e volta e meia tínhamos que ir à UTI, devido às dificuldades dela, sair e voltava de UTI, sair e voltava de UTI, volta e meia nós íamos lá na UTI visitá-la. Era muito interessante ver o testemunho de Ruth. A gente chegava lá, ela colocava a peruquinha dela, passava batom, maquiagem e esperava a gente para a visita. E aí eu conversava com algumas enfermeiras antes de chegar no leito dela, e ela falava: o senhor é o pastor da Ruth, né? Eu sou. Ela anima todos nós aqui nessa UTI. Todos os funcionários aqui são animados por ela. Porque toda vez que a gente chega lá, mesmo em meio às dores dela, ela fala de Jesus, ela fala de ter fé, de ter ânimo, de ter confiança, de ter esperança. Sabe o que é isso? É um crente dando testemunho. Essa é uma das grandes belezas da teologia do sofrimento. A dor faz com que haja testemunho. E era isso que esses crentes, que Pedro conversa com eles nessa carta, faziam. Eles davam testemunho. E o texto vai dizer que algumas pessoas perguntavam até por que eles tinham aquela esperança em meio a todas aquelas coisas. Porque eles davam testemunho. Deixe-me chamar aqui a atenção para vocês, para este homem, Dietrich Bonhoeffer. Ele escreveu uma coisa muito bonita. Satanás sabe que a carne tem medo de sofrimento. Os crentes podem até se alegrar com o sofrimento. E talvez seja essa uma das grandes lições que nós estamos aprendendo aqui com Pedro nesta noite. De
tentar superar o mimimi e as dificuldades que nos atingem nesses dias, onde todo mundo gostaria de ter uma estrada totalmente preparada para você andar sem nenhum buraco, sem nenhuma dificuldade, numa jornada tranquila, em velocidade cruzeiro, quando na verdade nós temos diante de nós um terreno totalmente acidentado. E quando temos um terreno totalmente acidentado, nós nos alegramos não com a estrada, mas alegramos-nos com aquele que é o Senhor que vai conosco na estrada. Vou dar agora um exemplo de um testemunho de alguém que viu a morte de Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer sempre me pareceu espalhar uma atmosfera de felicidade e alegria pelo menor incidente e profunda gratidão pelo simples fato de estar vivo. Ele foi uma das poucas pessoas que conheci para quem Deus era real e sempre próximo. No domingo, 8 de abril de 1945, o pastor Bonhoeffer conduziu um pequeno culto de adoração e falou conosco de uma forma que tocou o coração de todos nós. Ele mal havia terminado sua última oração quando a porta se abriu e 2 civis entraram. Eles disseram: prisioneiro Bonhoeffer, venha conosco. Isso tinha apenas um significado para todos os prisioneiros: a forca. Nós nos despedimos dele. Ele me chamou de lado. Este é o fim, mas para mim é o começo da vida. No dia seguinte, ele foi enforcado em Flossenbürg. Olha que expressão. Este é o fim, mas para mim o começo da vida. Porque morrer é estar, que é incomparavelmente melhor. Os sofrimentos podem alegrar, os crentes podem se alegrar com o sofrimento, mas fortalecidos pelo Espírito Santo, os discípulos não perguntam por que isso está acontecendo conosco. Em vez disso, eles se alegram. Vou pegar aqui um outro testemunho. Os crentes podem se alegrar no sofrimento. Um homem que suportou perseguição severa em um porão de tortura na América do Sul disse que todas as doutrinas cristãs desapareceram naquele momento. A única coisa que o sustentou durante esse tempo foi o conhecimento de que Jesus também estava do lado errado de um chicote, que Jesus estava com ele. Interessante isso. Ele entendeu muito do seu sofrimento olhando para o próprio Senhor Jesus Cristo. Esther Han, uma professora de música que foi presa e torturada pelas suas crenças cristãs na Coreia do Sul, quando os japoneses invadiram a Coreia, ela trouxe um testemunho muito lindo que está num livro que eu não sei se também está aí, mas é um livro da editora Fiel, muito interessante, Mulheres Fiéis e Seu Deus Maravilhoso. Obediência a Deus mesmo diante da prisão, perseguição e sofrimento. Olha o que ela diz aqui. Eu nunca quebrarei seu mandamento, mesmo que eu possa ser morta por isso. Na verdade, alguém estava dizendo, se você não negar Jesus Cristo, você será morta. E ela vai responder, eu nunca quebrarei seu mandamento, mesmo que eu possa ser morta por isso. Porque seus mandamentos revelam seu amor por nós, e eu não posso ofender a Deus. A lei de Deus está acima da lei de qualquer estado. Mais tarde, ela refletiu, eu estava animada. Se eu fosse sentenciada à morte por isso, isso significaria que a tarefa da minha vida estava cumprida. Eu só tinha que falar com ousadia, calma, liberdade e clareza, como Jesus teria feito. Então, meus irmãos, encontramos aqui um dos pontos interessantíssimos daqueles que exercitam os músculos da sua fé. Podem enfrentar o sofrimento dando testemunho. É interessante que o texto de Atos 1:8 geralmente é usado assim, e recebereis poder. E as pessoas pensam, o poder é para transformar coisas, o poder é para ser próspero, o poder é para ter saúde, o poder é para ser rico, o poder... Não! O poder é para dar testemunho. E sabe quando você dá testemunho? Quando tudo está dando errado. Quando nada está dando certo. E você continua firme nos caminhos do Senhor. É aí que você está realmente exercitando os músculos da sua fé. Porque quando tudo está dando certo, é fácil. Mas ser como... Esther, que nesse momento da morte ela diz, eu não vou negar a Cristo. É um exemplo bem claro, meus irmãos, de como o testemunho é dado
nos momentos mais complicados e difíceis da vida. E recebereis poder, e sereis minhas testemunhas. Você está participando do 23º Encontro da Fé Reformada, e a última palavra que está vindo para você hoje, que ficou aqui, é: se prepare, porque uma das coisas mais importantes para quem quer seguir os caminhos da carreira cristã em Cristo Jesus é ser testemunha, dar testemunho, não negar, ser fiel, mesmo em meio às perseguições. Conclusão, meus irmãos, seguindo aqui a conclusão, os sofrimentos são formas, ou uma forma de exercitar a nossa fé. Capacitados por Deus e cuidados por Ele, como nós falamos, guardado, como diz o texto, quando diz, sois guardados. Quando estamos em sofrimento, nós temos que pedir, Senhor, me guarde para que eu continue fiel a Ti, para crescer espiritualmente e dar testemunho ao mundo. É realmente assim. É como disse o C.S. Lewis, foi nos nãos de Deus que eu cresci mais, que eu aprendi mais. Foi nos nãos de Deus que eu cresci mais. A minha graça te basta, como foi dito. Assim nós podemos dar testemunho. Eu sei, olha, reverendo, tem várias formas de dar testemunho. Quando tudo vai bem, também é uma das formas de dar testemunho. Lá em São Paulo a gente fica preocupado quando alguns crentes começam a ter a vida boa, porque quando é final de semana, vai para a casa de campo ou a casa de praia. Paulista não pode ver uma praia. Então vai para a casa de campo ou casa de praia. Mas muitas vezes as dificuldades financeiras são tão bem-vindas como a prosperidade, quando faz os crentes serem fiéis a Deus. Algumas aplicações para encerrarmos aqui a minha fala. Valores para você, valores para Deus. Entre sua saúde física e espiritual, Deus vai valorizar mais a sua saúde espiritual. E muitas vezes com aquilo que nós chamamos de sofrimento. Aquilo que nós chamamos de dor, talvez seja fortalecimento da fé. Entre seu dinheiro e sua herança eterna, Deus vai valorizar o seu tesouro eterno, a herança que ele está dizendo aqui que é incorruptível. E entre seus cursos e estudos e tantas coisas que você pode fazer para melhorar, e não está errado fazer isso, muitas vezes é na dor que você vai entender que tudo isso não serve de nada, mas que a palavra de Deus é que está fazendo a diferença e está te sustentando em meio às suas dificuldades. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que você saia daqui pronto a servir ao Senhor, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na enfermidade, na bonança ou na escassez. Amém.